terceiro episódio da série Energia, com o tema Anatomia Sutil, a estrutura do corpo físico, como ele se manifesta, e estruturas energéticas. Muito assunto, né? Vou colocar aqui do ponto de vista mais simples possível. Inclusive é um assunto que a gente precisa entender que ele tem vários aspectos e tem o aspecto, né, como a gente está falando aqui de energia, a gente está falando aqui energia de quê, né? Da onde, né? Energia do Moentian. Então, num primeiro momento, a gente tem uma perspectiva que nós vamos chegar nessa definição, né? Dentro da perspectiva do método integrado de transmutação interior e ascensão. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. É um assunto bastante complexo, todos temos várias opiniões a respeito do tema. O título foi um tanto, eu acho assim, chamativo, né? Quando fala anatomia sutil, né? Mas isso aí tudo tem um sentido, tem uma explicação, que é o que nós vamos iniciar a ver hoje, que esse é um tema, né, que nós vamos ver repetidas vezes com a prática da energia. Aqui nós estamos lançando uma base teórica para entender como nós entendemos, aplicamos com o Moentian. Então isso é algo que precisa também ficar bem entendido. É como nós vemos e utilizamos. Mas no primeiro momento, o que a gente vai fazer? A gente vai analisar como a gente chega nas definições, qual é a argumentação, se a gente pode dizer assim, a respeito de como a gente define as diferenças que existem nessa tal anatomia sutil. Existem várias possibilidades de se começar a falar por isso, né? Então, assim, eu vejo que separando assim a ideia da estrutura da energia, do aspecto da utilização da energia, da questão da espiritualidade, né? Ainda assim nós vemos que há uma complementaridade quase inseparável em determinado momento. Eu vejo que até o nível 1, 2, a gente ainda pode ter uma certa separação entre aquilo que é da utilização, digamos assim, quase que exclusiva da parte da energia, né, do Moentian como energia, mas depois a questão da espiritualidade no sentido de entender, como nós havíamos falado ontem, né, uma cosmogonia, a questão do... Ontem não, foi sábado, né, que nós tivemos o primeiro episódio da espiritualidade. A gente tem que ver que em algum momento vão se encontrar esses dois pontos, né? Especialmente a partir lá do nível 3, né? Nível 4 do Moentian. Mas é importante a gente colocar essas bases de uma maneira aberta para que todos possam não só entender um pouco mais, mas também aplicar de uma maneira mais efetiva, eu diria até, né? Então, a gente pode começar por esse ponto de vista. Quando nós falamos ali que havia uma evolução da própria humanidade, né? E uma evolução a partir das civilizações que isso veio a trazer, veio a ocasionar diversas modificações na estrutura do planeta, na estrutura de como a própria energia cósmica, vamos chamar assim, chega ao planeta. É óbvio que isso também teve e continua tendo várias modificações, várias transformações no campo de energia sutil do ser humano. Quando nós vamos utilizar energia, e todos aqui que têm essa curiosidade sobre utilização de energia, de alguma maneira já estão, né, em um primeiro momento,
acreditando que exista um efeito, né? Por se falar em energia, já estão crendo que existe algo além de simplesmente isso que a gente consegue ver aqui com os sentidos, né? Ou sentir com os sentidos, né? Então é óbvio que para todos nós já existe algo que a gente já pesquisou, já analisou, já teve informação sobre algo que a gente poderia chamar uma anatomia sutil, uma estrutura energética que influencia o nosso corpo. Então nós temos alguns pontos para tratar, né? O primeiro, de como seria essa manifestação do corpo físico, como ele vem a se manifestar, né? Então aí a gente tem que pegar algumas estruturas, alguma análise de algumas estruturas, e aí a gente depois disso vai ver que existem muitas coisas que são semelhantes, muita coisa que são diferentes, não só nas culturas, mas também nas próprias estruturas do ser humano, né? Tem sim estruturas que são completamente diferentes umas das outras, e como a gente sempre coloca também, nós precisamos entender que quando os conceitos são massificados, quando eles vêm à tona com para que todos conheçam, né? Isso aí fica trazendo um monte de informação muitas vezes conflitante, né? Esse é um ponto que eu também sempre vou voltar várias e várias vezes, né? Então as informações conflitantes, elas a maioria das vezes, em vez de elas nos ajudarem a obter um resultado melhor, uma evolução melhor, né? Muitas vezes elas nos atrapalham, até talvez nos interrompam, ou outras vezes até prejudiquem mesmo, né, o nosso campo de energia, prejudiquem a nossa forma de consecução, né, e até de trabalho com energia. Voltando a entender aqui, né, o nosso propósito aqui é falar na energia de uma forma terapêutica, mas ao mesmo tempo e obviamente, né, como uma forma de acelerar o autoconhecimento. Então, tudo que a gente vai falar sobre a questão da energia, da utilização terapêutica ou autoterapêutica, né, que é esse o caso, né, de utilizar a energia para nós mesmos, para acelerarmos o nosso processo interno, que é isso que a gente vai chegar, sempre tem essa questão do autoconhecimento intrínseco, né, e de acelerar esse autoconhecimento, esse desenvolvimento interno. Então, isso precisa ser entendido também como um aliado às meditações e que isso se torna muito mais profundo, muito mais aprofundado e os resultados são muito mais intensos quando nós realmente aliamos a questão da energia à meditação. Ainda assim, nada impede que a pessoa só fique lá na meditação e, né, e obtenha seus resultados. Porém, quando a gente vai entendendo essas outras coisas que acontecem não só no nosso ser, né, mas também no planeta, no universo, parece que isso se torna também uma chave importante. A gente só não pode se perder, né, e fugir do foco principal, que o foco principal é sim, e como nós vamos ver aqui, né, hoje a gente se foca mais aqui na questão da personalidade, que nós precisamos sempre definir e entender personalidade como esses corpos que a formam, que como sendo o físico, o etérico, o emocional e o mental, e a alma como sendo o corolário dessa questão da personalidade. Isso a gente vai ver aqui em detalhes hoje. Então, assim, primeiramente, né, a gente precisa ver que, como eu estava dizendo, né, muitas dessas... Porque muitas pessoas também se deixam enganar, né? Até mesmo pessoas que praticam, que são terapeutas ou que buscam a questão da energia, porque se deixam enganar, né? Porque alguns se confundem, digamos, nas definições, e até tem algumas, né, que a gente entende bem assim, que se dizem perceber o campo sutil, né? O que é esse sutil, né? E aí algumas se prendem a alguns conceitos, né? Conceitos que são ainda lá antigos, né? A gente sempre precisa entender também que tudo o que nós entendemos e aceitamos está muito de acordo com o nosso momento e que nós direcionamos todas as nossas percepções, sejam elas em um nível mais físico, mais emocional e mesmo espiritual, uma percepção espiritual, uma percepção sutil, está sempre de acordo
com o que nós acreditamos. Então, se passa muito tempo e a gente só acreditou, mesmo que a gente esteja visualizando algo que não seja do físico, nós podemos estar com uma visão ainda antiga, né? Então, eu sempre falo assim, quando muitos vêm contestar as informações que eu trago, as informações que eu coloco, né, que eu escrevo, como dizendo assim, é só tu que fala isso? Não, tem mais pessoas que falam, algumas não têm muita coragem, mas o problema é que a maioria das pessoas que defendem alguma ideia que já esteja, eu vou chamar assim, obsoleta, elas esquecem que essa questão do sutil, do espiritual, vai mudando ao longo do tempo. E como a gente viu ali naquele episódio sobre a espiritualidade, né, muitas das coisas que antes eram alimentadas, né, elas ficaram desvitalizadas por conta dessa evolução. E a gente vai chegar nisso tudo com o tempo. Se não der hoje, a gente continua no próximo episódio. Mas então é isso, né? Quando a gente está realmente conectado com o profundo lá do ser, né? Está aberto a deixar as conceitos, quando a gente está aberto ao novo, né? E consegue de fato ir lá na fonte da informação, a gente geralmente, né? Quase sempre vai ter que mudar a própria opinião. Isso é algo que é até importante, né? A gente poder admitir que é preciso mudar de opinião e não ficar cristalizado. E o interessante disso também é que aqui, né, com essa renovação, até essa forma diferente de trazer esse mesmo conhecimento, né, é como se aqui também nós tivéssemos a oportunidade de estar renovando tudo aquilo que já foi escrito, que já foi colocado até, com uma linguagem bem diferente. Mas vamos lá. Quando a gente entende, então, que precisa corrigir alguns conceitos, a gente precisa, num primeiro momento, a gente precisa ver, né, de onde saem essas informações, de onde saem os conceitos que a gente defende, né? E eu gosto de lembrar também, assim, que a gente, a maioria das vezes, defende aquilo que não conhece de fato, né? Que quando a gente conhece, a gente não precisa defender, a gente só manifesta, a gente só é. Então, assim, quando nós vamos definir o corpo físico e como ele se manifesta, né? Então a gente vai começar por aí e depois a gente vai definir a questão da, dos corpos em si e chegar às estruturas energéticas, que esse é o ponto mais importante, de maior divergência e que pode ser, na verdade, o ponto mais simples de todos. Então toda essa conversa vai ser para, na verdade, tentar simplificar muito, né? Porque Moitian tem uma característica que é muito importante. Ele traz um conhecimento profundo, uma energia pura, mas ao mesmo tempo vem muito para simplificar muitos dos conceitos que a gente não precisa ter mais em mente. O problema, e toda a resolução tem sempre sua questão, né? A questão disso é que muitos podem ficar preguiçosos no sentido de não adquirir mais conhecimento, de não ir a fundo nas suas próprias questões. Mas quando a gente entende, conforme eu vou colocar aqui, né, que precisa sim continuar fazendo um trabalho inteligente de análise do próprio corpo, das sensações e da própria utilização da energia, como a gente vai ver mais adiante, então a gente vê que, na verdade, não é para a gente ficar passivo na questão do conhecimento, mas muito mais ativo pela simplicidade que nos dá. Porque quando a gente tem a simplicidade da utilização, a gente pode ir mais a fundo em outros aspectos. Tá? Então isso é bastante importante. Então vamos lá, o físico, né? Nós temos diferentes padrões de energia que se interligam. Isso aqui, essa primeira parte, vocês podem encontrar no livro Uma Nova Consciência para uma Nova Humanidade, na página 88. Até quem tiver aí pode abrir e acompanhar aqui. Essa primeira definição vai sair dessa página 88. Então, corpo físico, né? Primeiro tem as partes que são anatômicas, essas que constituem mesmo o coração, o físico, né? Como o fígado, coração, vesícula, bexiga, né? Essa é a parte mais densa conhecida, é isso que a gente toca, é com isso que a gente vive, que se manifesta tudo no mundo, né? Na dimensão
física também, né? Depois, né, numa dimensão um pouquinho além, né, um pouquinho superior ou mais sutil, né? Além, quer dizer, sutil nesse caso, nós temos uma parte, né, que é a que constitui, que alimenta, né? Que a gente pode dizer assim que é a que, que nutre mesmo o físico. E isso é bastante interessante. A gente está vendo assim ó, que há uma coisa, né, que a gente vai chamar aqui campo de energia que nutre o físico. Tá? Isso é importante da gente analisar. Então, a gente vai fazendo um movimento contrário, né? A gente está vendo um movimento que é parte do que a gente percebe aqui, porque aqui não cabe julgar ou analisar por que, que a gente só percebe essa dimensão, né? E porque tem algumas pessoas que se acham diferentes e dizem que percebem outras coisas. E como eu disse, muitas delas podem estar também equivocadas em várias questões, mas tudo bem. Então temos o físico, né, que são essas partes anatômicas. Isso aí. Então a gente tem esse corpo físico, partes anatômicas, órgãos, né? Tudo isso que a gente percebe, que sente, que nos faz ser humano, né? Faz ser humano. E depois tem esse campo de energia, que é o que alimenta esse corpo físico, né? Que até a gente percebe assim como um campo sutil. Muitas vezes a gente consegue até assim, visualizar assim, né? Um campo de energia, né? Uma luz assim até em volta, né? Uma pequena diferença. Até quando a gente está numa parede assim mais clara, né? Às vezes a gente consegue perceber essa uma sutil linhazinha ali que mostra a vitalidade até da pessoa, né? Se a gente puder fazer uma análise assim mais profunda. Depois desse campo de energia, que é o que nutre o físico, tem uma camada, né, que é ainda mais profunda, mais sutil, que a gente chama a matriz energética. Né? As matrizes energéticas, e isso é bem importante da gente entender, matriz energética, elas são iguais nos seres humanos. As matrizes energéticas seria o corpo perfeito, digamos, do ser humano. Tá? Então isso a gente precisa bem entender também. Então a gente está fazendo uma gradação, né? Temos um corpo perfeito, uma parte sutil, né? Que é o campo de energia que alimenta o físico, e depois tem o físico. Né? No físico é que acontecem várias coisas que ocasionam desequilíbrios, mas essa matriz ela é pura. Então, até tem algumas técnicas que a gente pode influenciar, digamos assim, ou visualizar a matriz e fazer uma transformação. Isso é uma técnica bem profunda que a gente vê lá em um nível bem aprofundado, assim, quando a gente já utiliza bastante a energia. Tem todos uns detalhes assim que se pode entender sobre isso, né? Tem até uma descrição disso lá no livro azul, né? Conversando sobre o Mointian. Então as matrizes, né, são semelhantes, são os que dão a característica de humanoide, né? Elas dão forma, permitem a manifestação humana, tá? Depois disso é que entra uma outra confusão aí. Aí é que entra a grande confusão da chamada anatomia sutil, né? Ou do que a gente vai ver como as diferenças que existem até nas formas antigas de desenvolvimento e nas formas atuais também, nas formas de desenvolvimento e por que elas variam tanto, né? Esse campo de energia, né? A gente chama a estrutura energética, tá? E essa estrutura energética, elas variam conforme a civilização, conforme até uma coisa que a gente chama assim, origem espiritual. Aí entraria realmente num campo bem distinto, mas a gente precisa só colocar essa ideia. Eu não vou entrar bem fundo nisso aqui agora, porque acho que não cabe, né, na questão da série sobre energia, mas cabe sim quando a gente for analisar isso no próximo episódio lá da série Espiritualidade. Né? Por que existem essas diferenças? Mas existe sim, então, né? Como eu disse, se nós estamos aqui analisando a utilização de energia, nós vamos sim, então, acreditar que existe um campo sutil. Então, eu estou tentando mostrar para vocês de onde vem isso. Né? Então, assim, as estruturas energéticas que são diferentes em vários grupos, né? E aí é que a gente entra naquela história das
das escolas, né, das configurações, né, chakras, centros de energia, por que são tão diferentes, por que tantos ensinam tão diferente, é isso que a gente vai ver um pouquinho aqui hoje também. Então, as estruturas energéticas alimentam as matrizes que são aí iguais, e essas matrizes, né, elas são radicalmente diferentes de uns para os outros. O problema, né, que existe é quando algumas pessoas utilizam técnicas, formas de utilização de energia que estão diferentes da sua estrutura energética. Tá? Por mais que a gente seja sutil no nível de matriz, né, se a gente não fizesse nada, nenhuma técnica, não utilizasse nada, mas só se conectasse com uma energia pura, seria bem melhor do que fazer algumas técnicas que contrariam a esse equilíbrio entre a sua estrutura energética e o seu corpo propriamente dito, né? Então, aí que existe algumas diferenças assim que a gente precisa entender. E existe também uma diferença entre aquilo que é método de desenvolvimento espiritual e técnica terapêutica, né? Muitas das técnicas terapêuticas, elas originalmente foram feitas para determinados grupos terem correção a partir de sua estrutura energética, a influenciar né, na sua matriz e aí ter um efeito no seu corpo. E, muitas dessas culturas ou muitas dessas técnicas foram já de alguma maneira desvitalizadas e não servem para todo mundo, porque mesmo que se tenha uma estrutura X lá, né, vamos dizer assim, uma estrutura energética de asiático, por exemplo, né, se eu faço uma técnica de hindu, né, isso vai ter um certo choque. Ainda que existam algumas relações, isso a gente também vê bastante, né, tem lá, se vocês pesquisarem no capítulo 6, 7 do Manual do Moentian, vocês vão ver isso, né? Eu não vou entrar muito aqui em detalhes, assim, explicando mais, porque isso a gente vai ver mais adiante, quando a gente falar especificamente da parte de trabalhar com a energia mesmo. Hoje eu estou apresentando, né, para aqueles que não conhecem ou aqueles que estão rememorando isso, até para a gente poder ir adiante nesses conceitos, né? Então, assim, é isso, né? Temos estrutura energética, que tem uma matriz que é igual no ser humano, que tem um campo de energia e que forma o corpo físico. Esse corpo físico, aí, né, a gente pode dividir ele também em vários aspectos, em várias partes, antes da gente entender as diferenças das estruturas energéticas. Quando a gente entra na questão das diferenças que existem, né, o, o corpo físico precisa de certos cuidados, né? Então, por exemplo, assim, as diferenças que existem, o que a gente precisa fazer no corpo físico, né? Cuidar, geralmente, né, da dieta, alimentação, sono, né? Isso é um cuidado básico que se tem com o corpo físico. Agora, existe a influência que nós conhecemos, né? A influência que é chamada psicossomática, e isso é bem importante da gente analisar também, porque esse entendimento, é óbvio que isso não faz parte do conhecimento que a gente traz aqui, como eu disse, porque isso é o Moitian é uma questão mais simplificada. No entanto, se as pessoas podem ir identificando em si determinadas características, isso sim ajuda no processo de autoconhecimento e de desenvolvimento. Então, quando nós cuidamos desses aspectos, dieta, sono, exercício, geralmente a gente tem uma saúde melhor, né? Tem uma imunidade melhor, tem uma energia, né, em si melhor, é uma qualidade de vida melhor. Mas quando nós estamos assim, ó, influenciados pelo nosso corpo emocional, né, que emocional, né, a gente sempre vai também colocar que existem sempre dois lados, né? Tudo existe dois lados, né? Então o emocional também tem dois lados, especialmente assim quando a gente, por exemplo, vê assim aqui
Tem um aspecto positivo, um aspecto negativo em todas as emoções, em todas as sensações, né? Por exemplo, é, quando alguém está imerso no campo emocional, pode ter as reações exageradas, né? Levando a ou a um pessimismo exagerado, né? Quando tudo parece estar contra a pessoa, tudo é uma guerra, tudo é sofrimento, todos querem fazer algum mal a ela, né? Tudo parece estar contra ela, né? Então esse é o aspecto negativo do emocional. Agora, do lado oposto, também se pode ter um exagero, né, no sentido de até de se iludir com o mundo, né, naquilo que a gente chama uma superidentificação, né, ou uma ilusão mesmo, né, no sentido de estar totalmente imerso, né, a sensação de êxtase exagerado com até na questão do amor mesmo, né, sem ter um discernimento exato, sem um equilíbrio, né? Então ou é um excesso para um lado negativo ou é um excesso para o lado positivo, né? Né? O deslumbre pelo mundo mesmo, como a gente conhece também. Então tem que haver um equilíbrio, né? Um equilíbrio que a gente chama das emoções. Quando isso não acontece, há um efeito lá que a gente vai sentir no físico e em geral em alguma parte do corpo. Isso é importante da gente entender também, porque essa parte do corpo vai estar relacionado aí com ou a parte que é mais frágil em nós, ou até mesmo com alguns centros de energia, e aí sim a gente pode entender, porque existe assim, como eu falei do corpo físico, existe uma contraparte do físico que é o sutil, né? Esse campo de energia, ele é todo sutil, e todos os órgãos, todas, especialmente as glândulas, né? Especialmente mais glândulas e alguns órgãos específicos têm muito mais uma característica de absorver ou de expelir energia, digamos assim, né? Ou de ser influenciados por aquilo que o corpo mental, o emocional e o físico trazem ali. Então, por exemplo, um desajuste de dieta, né? Um desajuste, um estresse nesse sentido até do que impede o sono de ser correto, pode levar a pessoa a um desequilíbrio físico. No, o excesso, por um lado, né, do negativo ou do positivo nas emoções, também vai afetar aquela parte da pessoa que é a mais frágil ou ainda ela não tem desenvolvido corretamente ou por algum motivo anterior lá na sua vida teve afetada por uma situação de vida, né? Quando está centrado no mental, é a mesma coisa, né? Então, muito centrado no mental, não que seja errado estar centrado, volto a dizer, né? Porque a gente precisa do mental para poder atingir outros níveis, ele é a essência de todo o nosso trabalho atual é o mental, né? Para que a gente possa elaborar bons pensamentos, né? Pensamentos no sentido racional, crítico, né? No sentido também de construção do que a gente é, de análise até das emoções, da análise do que se está fazendo no corpo físico também. Então, esses três, né, aliados a uma parte que dá digamos assim, o coroa esses três, vão formar a personalidade. E esse que coroa esses três, né, que ainda assim que a mente seja o que direciona eles, mas o que coroa e o que dá sentido, o que dá vida à mente, é o que a gente pode chamar a alma. Então a alma seria, ah, numa definição que nos importa aqui, quando a gente está falando da energia, a gente pode definir a alma como um conjunto de memórias dos aspectos terrenos, né? Da ancestralidade, da conexão com a terra, do conjunto das emoções, das sensações, das interações e com os seres, né, com o planeta, com essas energias também, conforme a gente já tinha visto. Então, esse corolário, né, essa alma, é o que dá o sentido também, né, que produz o bom senso e a moral, que nos torna humanos que podem interagir com outros humanos. Né? Então, isso é importante da gente entender, que é esse conjunto que forma o que a gente chama personalidade. E é nisso que a gente basicamente vai trabalhar aqui nessa série Energia até o nível 2 do Moentian, por exemplo. Tá? Então a gente precisa
entender isso, que apesar de que, né, como a gente vai ver depois lá, tem uma relação direta do nível da estrutura energética lá, com um nível bem acima disso, né, da questão espiritual mesmo, ainda assim, nesses núcleos aqui é que nos interessa trabalhar, assim como a gente trabalha neles lá na questão da meditação, aqui a gente agrega força para que isso se torne equilibrado e estruturado. Então a gente pode analisar também a questão desses corpos, né, na manifestação em si da personalidade como sendo a terceira dimensão, né? E após essa terceira dimensão, né, a gente fala assim, tem uma chamada dimensão do astral que é igual, né? A gente coloca sempre assim, astral igual a emocional, e que é a manifestação aonde a gente manifesta esse mental e o próprio emocional juntos, né? Então, o astral é isso, é essa interação que existe com esses corpos. Também tem aquilo que a gente sempre define assim, a noção, o sentido do tempo, né? A questão de se entender essa cronologia, assim, é a questão do astral. Quando ele entra, quarta dimensão, tá? Até um dia desses me perguntou assim que terceira dimensão não era a questão da geometria, né? E no sentido de largura, altura e profundidade, né? Que seriam três dimensões. Não é bem assim, mas pode até ser quando a gente entende a questão das dimensões. Mas a terceira dimensão seria isso, e a quarta dimensão agrega o tempo, né? Nós vamos entrar assim, a quinta dimensão seria a questão atemporal, né, de estar acima disso, e aí, numa definição que seria já espiritualista, entraria a alma como uma parte disso, né, como uma parte da entrada nessa atemporalidade, né, ou intemporalidade. Mas isso é o que nos basta aqui quando nós vamos entender a questão dos corpos no entendimento da energia, né? Então essa tríade, nós podemos chamar assim, né? A tríade dos corpos da personalidade mantidas pela alma, tá? Existem depois as tríades superiores, né? Como sendo alma, corpo de luz, mônada, e depois uma ainda maior, que seria a mônada, regente, essência divina, né, que serão analisadas lá na nossa série sobre energia. Não é para nossa série, aliás, vai ser analisado na série sobre espiritualidade e não na série energia. A gente precisa fazer essa distinção assim, de uma maneira simples, né? Bem, agora entrando mesmo na questão de quando a gente fala de estruturas diferentes, né, estrutura energética diferente, a gente vai entrar naquela mesma questão que a gente já analisa, né, que se vocês voltarem a um vídeo que eu fiz sobre chakras, vocês vão ver que especificamente ali eu falei dessas distinções que existem entre aquilo que foi sendo modificado não apenas na questão da evolução do ser humano, mas também na questão das diferentes linhas, nas diferentes estruturas, dos diferentes povos até, né? Porque cada um deles tem uma, uma, uma estrutura e uma forma de utilização diferente. Então, né, colocando de novo de uma forma bem simples e talvez até repetitiva, né? Enquanto a gente tem lá na Ásia, na China, especialmente ali, aqueles centros de energia que estão muito ligados à tradição taoísta, muito ligados a aquilo que é chamado a órbita microcósmica, que é a ativação e circulação de energia por meio de canais, né, canais sutis, né, que depois também eles foram muito utilizados nessas técnicas como a acupuntura, o do yin, shiatsu, né, o qigong em si também. E depois nós temos ali também o que acho que é o mais conhecido, mais falado, mais divulgado e talvez o mais mal compreendido de todos, que é a cultura hindu, né?
que nos mostra aí aquilo que ficou também bem conhecido como chakras, né? O chakra, segundo alguns falam. E essas configurações todas são muito diferentes, né? Muitos apresentam, também tem ali, só para a gente analisar assim, também tem a definição dos centros de energia ou da estrutura energética egípcia, que entra muito na relação com o próprio panteão deles, né? A origem cósmica, os deuses e aquelas influências que teriam sobre determinadas partes do corpo. Depois teria também a questão do povo judaico, hebraico, lá judaico, a questão da cabala, que também tem toda uma configuração e uma forma de utilização que vem lá com o propósito, primeiro, do seu desenvolvimento, mas que depois, né, tem várias formas de utilização também. E é preciso também entender, assim, que é uma coisa muito importante, que além dessas diferenças que existem entre, digamos assim, povos, né, que também esses povos estão relacionados com a cronologia do planeta, isso é importante de colocar, né? Tem uma questão da cronologia, a localização geográfica, vou colocar assim, tem a sua origem espiritual diferente, mas isso a gente não vai analisar aqui agora, mas tem. E tem uma coisa que é mais importante ainda para tornar essa diferença, a percepção ela pode estar relacionada em várias camadas e vários níveis. Então muda muito, por exemplo, assim, dizer ou colocar números exatos em uma configuração dessas, em uma estrutura dessa, é praticamente como um engano mesmo, assim, eu diria, né? A única que ainda tem assim uma definição mais clara e mais objetiva, porque está trabalhando sempre com um nível de atuação, é aquela lá do taoísmo, que coloca ali, né, se vocês analisarem lá, tem vários quadros. Depois, quando eu editar esse vídeo aqui, eu vou colocar algumas figuras, né, que é, por exemplo, aqueles 12 pontos ao longo do corpo, ali 14 pontos para alguns, que precisam ser estimulados até que aquela circulação se ative e a energia começa a atuar. Lembra que a gente falou isso lá no primeiro episódio, no segundo episódio, sobre a questão justamente da canalização de energia, como é que ela funcionava, né? Como é que vinha a se tornar ativo, né? E a diferença que existe entre a canalização de energia, né? Magnetismo e canalização. Então, isso tudo a gente precisa, de certa forma, ir entendendo. Eu já disse, a gente vai voltar a esse tema muitas vezes, né? Não se preocupem com isso. Então, essas estruturas, elas vão mudando muito, né? Elas vão mudando conforme também o nível que a pessoa, por exemplo, assim, tu vai trabalhando em um certo nível com essas camadas de energia, com esse campo sutil, digamos que tu comece trabalhando com 1 ou 2 pontos de energia, digamos assim. Isso nessas culturas. A gente não está falando do que a gente trabalha aqui ainda, tá? A gente não está falando do que é a nossa a configuração que nós vamos trabalhar e nem no porquê a gente diferencia tudo isso. Ainda aqui a gente está analisando de uma maneira geral muito até superficial, mas com muita profundidade ao mesmo tempo. Porque na verdade, a gente não precisa se preocupar com nomenclaturas, a gente não precisa se preocupar se tem 5, 7, 20, ou 14, ou 2, ou 1, ou nenhum, ou se está aberto, ou se está fechado. Não precisa se preocupar com isso dentro daquilo que a gente trabalha. O que a gente precisa se preocupar, sim, é onde está, de alguma maneira, localizado o nosso problema, o desajuste, né, ou a manifestação do desequilíbrio, e aí trabalhar com aquilo de uma maneira unificada, integrada, e para aquilo ali tenha um resultado positivo, tá? Então, aqui é uma explicação geral para a gente tirar um pouco o foco, ou até para entender que a confusão, o excesso da literatura, e existem, né, centenas de milhares, ou talvez até mais de livros, né, nessa literatura. Muitos podem ser até confiáveis, mas também se tornam
a maioria deles desvitalizados, né? Cultura é interessante, é bom, mas a gente precisa é, saber selecionar. E existem muitos novos instrutores, né, pessoas novas, jovens até, que se perdem, né, e tentando ensinar uma coisa totalmente antiga ou obsoleta, quando a gente poderia estar trabalhando com algo bem mais efetivo, atual, né, que realmente produza resultado, porque é muito fácil a gente se perder o foco do trabalho, né, real. Eu sempre chamo assim, a coisa mais difícil que existe, né, seja no trabalho do autoconhecimento, e isso aqui é autoconhecimento, né, a energia serve para autoconhecimento, ou no processo de desenvolvimento mais profundo, é a gente manter o foco, né? Porque é muito melhor a gente ver informações que nos retiram da realidade, mas que podem ser fantasia, do que a gente ficar vendo aquilo que precisa ser trabalhado. Não que isso seja deva ser também uma obsessão, né? Ou que seja sempre peso, né? Não, tem muita coisa bonita realmente, muita coisa linda, mas que a gente precisa sim fazer o trabalho sempre focalizado, né? Sempre focado naquilo que precisa de fato ser de alguma maneira analisado e transformado. Então essas configurações, por exemplo, se, por exemplo, alguma pessoa está lá, mesmo que seja da própria tradição hindu, por exemplo, que é uma das mais vastas e profundas. E cada uma e tem várias correntes também. Então várias correntes podem apresentar um sistema de chakras de um jeito, outro de outro, né? Alguns colocam 5, outros colocam 7 chakras, outros colocam 12, outros colocam outros sistemas, alguns centrados como o centro principal sendo ali o plexo solar, né? Que está relacionado às emoções mais, eu diria assim, inferiores, né? O outro é relacionado só com os centros relacionados ao centro inferior, lá de baixo, o ventre, né? Especialmente aquelas tradições que trabalham mais com a energia feminina, que chamam o centro rara, né? E isso tudo causa muita modificação também nos trabalhos que fazem. Lembrando que em todas as tradições, sempre quando a pessoa começava a trabalhar com isso, era acompanhada por uma pessoa que já estivesse realizada nesse processo. Isso sempre foi assim, desde tempos imemoriais, lá. Não, os meridianos não são universais, tá? O que é mais ou menos parecido é aquilo lá do que eu estava dizendo, né, que ainda se mantém mais ou menos o número e a definição da órbita microcósmica. Nada disso é universal, não existe. Então, por isso mesmo que muitas pessoas não têm efeito lá na acupuntura, ou no shiatsu, ou mesmo com pedras, ou trabalhando com chakras. Muitos podem até se prejudicar trabalhando com determinados chakras, ou quando as pessoas dizem assim, precisa abrir teu chakra sal, sendo que ela mesma nunca trabalhou nisso direito nela. Então, nada é exatamente isso que eu estou dizendo. Nada é universal e nada é definitivo nessa história de estruturas energéticas. Nada. Nenhuma delas se pode dizer assim, aqui é isso que vai funcionar exatamente para aquela pessoa ou para outra. E é por isso que é a diferença que eu estou dizendo assim, de não se preocupar com isso. Por quê? Porque a gente vai trabalhar de uma maneira aí sim mais universalista, eu posso dizer assim, mas ao mesmo tempo que não entra em nenhuma dessas configurações. Até isso já é o assunto para o próximo episódio, né? Que é porque o Moentian é o primeiro método que pode trabalhar com todas as estruturas energéticas. Porque Moentian pode trabalhar com todas as estruturas energéticas diferentes, né? E os demais são sempre específicos ou até às vezes atrapalham. Parece um grande marketing aqui, né? Mas na verdade tem um sentido, tem toda uma argumentação em cima disso, justamente porque a gente não se preocupa com essas definições que ficaram massificadas e que às vezes até pode ter um efeito assim, é a mesma coisa que, por exemplo, a gente faz, né, tá parado ali, faz uma semana que não faz exercício, está com dor nas costas, vai ali, faz um exercício, faz uma respiração, melhora, tudo bem.
né? Ou então, tá comendo só porcaria aí faz uma semana que tá só parado, né? Aí melhora um pouco a dieta, faz uma dieta de uma semana com coisas mais naturais, vai melhorar também. Então, quer dizer, o que que a gente está fazendo? A gente está cuidando daquilo que a gente sabe que é o melhor, que vai ocasionar uma melhora. Então, muitas vezes, a melhora ela é pontual para uma coisa, da mesma maneira que a alopatia, né? Que aliás isso nem se deve se chamar assim, porque a alopatia é uma aviltação que o pessoal lá que usava florais de bar, né, que, aliás, perdão, que os que usavam a homeopatia fizeram para a medicina convencional, que a gente até nem deve usar mesmo, porque na verdade a medicina convencional, essa que nós temos, ela é extremamente importante e é justamente a que nos dá saúde quando a gente tem um problema mais físico propriamente, né? Porque toda a tecnologia está aí hoje para isso. Mas, voltando, então, quando a gente tem algum problema, né, da ordem mental, né, a gente vai procurar entender por que aquilo ali. Então, da mesma maneira, se a gente tem ali uma coisa pontual que de alguma maneira pode, né, ter sido um bloqueio e que foi bem localizado, que também não adianta a gente só a questão que a gente sempre tem que ver assim aqui, uma coisa é o trabalho com um sintoma, né? Um sinal, um sintoma. Outra coisa é o trabalho na causa, na origem. E isso, como aqui a gente está trabalhando, falando, né, para pessoas que estão entrando no caminho do autoconhecimento e da autoterapêutica, que é o nosso propósito aqui, então a gente precisa ir se conhecendo e sabendo quando que é necessário, né, fazer um trabalho de melhorar algo. A primeira coisa que a gente tem que fazer qual é? Cessar a causa do desajuste, né? Se a gente não cessar, a gente só vai colocar a paliativa. É a mesma coisa que tomar aspirina, né? Se tu não entendeu a causa, lá, daí a pouco vai voltar aquela a dor de cabeça, porque não entendeu qual foi a causa, né? Talvez até seja até mais prejudicial tu fazer isso do que já investigar se aquilo ali era postural, se foi alguma coisa que comeu, né? Então, isso a gente precisa ter bem claro sempre. E, bom, então as estruturas energéticas elas são sempre diferentes, muito de acordo com cada um. E mesmo que as pessoas estejam em uma corrente definida, né, por sua tradição, por seu, né, por iniciação, e geralmente as questões assim, ó, de se trabalhar mais profundamente com uma estrutura ou outra recebe muita questão da iniciação, né? E a gente vê muito também assim que lembra que a gente falou no episódio anterior a questão até mesmo do Reiki, né, do Reiki, que hoje, né, como veio de uma tradição asiática, foi chegando no Ocidente com uma tradição ocidental, perdão, foi chegando com a introdução de conceitos ocidentais no sentido de que muitas definições sobre chakras foram ali colocadas quando na verdade não existia isso originalmente, né? E essas concepções elas também são equivocadas, né? São massificadas. Aí as pessoas acham que tem que trabalhar naquilo ali. O que elas precisariam sim é entender as partes do corpo que podem sofrer, né? Sofrer no sentido de ser abaladas ou serem desestruturadas, né? Por exemplo, a gente sabe que se a gente tem partes do corpo que são mais influenciadas. Então, por exemplo, a parte do baixo ventre, ali abaixo do diafragma, tem a parte das emoções mais pesadas, mais instintivas, né? E tem a parte ali relacionada com as gônadas ou as suprarrenais, que tem muito a ver com medo, tem muito a ver também com o instinto de sobrevivência. Depois a gente tem a questão mesmo das emoções que são como raiva, né? Que podem ser acumuladas nessa região do ou estômago, ou fígado, ou pâncreas, baço, né? Então isso tudo de alguma maneira, quem é mais frágil em um lado ou outro pode ter uma influência, porque aí existem as glândulas e os órgãos que são que podem receber toda
essa influência do desajuste que existe entre o físico, o emocional e o mental. Né? Por quê? Porque, de alguma maneira, isso causa uma interrupção daquele fluxo do campo de energia que a gente tinha falado que é o que alimenta o físico. Então, quando esse físico, de alguma maneira, ele está intoxicado, né, no aspecto da personalidade em si, ele vai trancar esse fluxo que seria constante. E da mesma maneira, a matriz, né, que ela seria uma coisa perfeita, ela já não tem o seu espelho perfeito no físico. Então é aí que causa os desajustes. Então a energia, essa que a maioria das pessoas utiliza, eles utilizam no princípio para tentar fazer o movimento contrário, né? O movimento de baixo, né? Que seria do físico para o sutil, né? Mais ou menos assim, porque mesmo que a energia dele seja sutil, ela vai influenciar naquelas estruturas que não estão relacionadas diretamente com o campo que a pessoa tem. Agora, se a gente utiliza o contrário, uma energia que vem de uma forma bem mais profunda e pura, e aí essa já está fora até dessa questão das estruturas energéticas, então ela pode integrar todas as estruturas e todos os corpos como, né, em si. E é esse o trabalho que a gente vai ver depois. Mas vamos continuando. Então a gente tem todas essas estruturas, né? O corpo sutil está cheio de canais de energia, né? Tem várias formas de se tratar, de trabalhar. Muitas delas estão relacionadas mais com a tradição no sentido da evolução espiritual que propriamente do trabalho terapêutico, né? Que na verdade teria como consequência o próprio equilíbrio também do físico, né? Alguns até exageram nisso, dizendo que poderiam desenvolver determinados poderes e tal, o que não caracteriza, como eu já falei também, um desenvolvimento espiritual, né? A manifestação de certos poderes não caracteriza nada o desenvolvimento como sendo desenvolvimento espiritual. E as coisas parecem um tanto complicadas. E dentro desse desenvolvimento que foi acontecendo, né, de estruturas diferentes e tal, nós chegamos aí a uma definição bastante importante, que é uma coisa que tem acontecido já, já foi, digamos assim, até eu diria assim, prognosticada, digamos, mais de 70 anos e depois foi sendo materializada até que hoje ela se torna definitiva, que é uma nova forma de se utilizar de energia, uma nova estrutura energética que pode servir para todos os seres humanos, não para determinados grupos. E é nisso que a gente trabalha com o Moentian, e é isso que a gente vai ver em mais detalhes no próximo episódio. Mas hoje a gente só deixa assim a ideia de que a anatomia sutil ela está muito mais relacionada a órgãos e a partes do corpo que podem estar bloqueando o fluxo normal daquela energia que a gente diz que a gente precisa sempre estar canalizando e interagindo, né? Seja a energia da Terra, a energia do próprio ser humano, ou energia cósmica, né? Então o desajuste nesses corpos é que faz a interrupção de energia. E aí a gente precisaria atuar na parte da energia como uma forma de restabelecer isso, mas também utilizando o raciocínio para entender as causas daquilo ali. Senão também não adianta, não existe uma fórmula mágica que a energia vem, vai ali, retira tudo sem que a pessoa tenha um trabalho consciente do que está acontecendo, né? Até existe sim muitas acelerações que acontecem, né? Muitas acelerações que acontecem, mas quando a pessoa não faz o seu trabalho propriamente, ela não tem o real efeito, né, que a técnica poderia ter. Inclusive, uma coisa que a gente sempre deixa claro bem desde o início, né, que a gente não promove curas, tá? Muito pelo contrário, tá? A gente nem quer saber, nem usa essa palavra nunca, né? O que a gente promove ou tenta
É fazer com que a energia venha como uma forma de transformação, né? De ajuste da consciência para que ela consiga entender os seus processos internos e, por isso, de alguma maneira, ter um certo alívio ou benefício. Lembrando também que muitas vezes a gente corre um engano muito sério quando utiliza a energia, e esse engano é uma característica interessante, porque a maioria das doenças tem um pico de manifestação de sintomas e depois elas têm um refreamento disso. A gente chama até, em alguns casos, como é que chama? Que ela dá um tempo para a reflexão, né? Inclusive tem alguns casos assim bem sabidos, né, de certas doenças, certas manifestações que tem um pico assim, por exemplo, 3, 4 dias, né? E aí em geral a pessoa espera 3, 4 dias e aí vai lá no curandeiro, vai no terapeuta, seja lá onde, aplica aquilo lá e sai de lá dizendo que foi curada. Quando na verdade o que ela teve foi o recesso ali, né? Foi a interrupção do sintoma, mas ela ficou oculta ali, ela ainda está ali e vai vir um outro pico bem diferente, bem e talvez até pior se ela não realmente tratou aquilo e só teve um paliativo. E esse paliativo, mesmo que seja com energia, ele deveria ser usado para que a pessoa refletisse sobre a causa e não achasse que tivesse de fato curada sem estar, porque não existe estar curada sem ter o trabalho real ou sem ter ido no médico lá retirar o problema, que ainda assim também não seria propriamente o, o trabalho profundo na causa em si. Então, isso é uma das coisas que a gente tem muito cuidado, assim, quando a gente faz, até mesmo conosco, né? Uma coisa é o cessar do sintoma e outra coisa é o trabalho de retirada da causa real. Então, isso é algo que precisa muito estar consciente, né? E a questão voltando, né, da anatomia sutil, da estrutura energética, que talvez tenha sido até o que a gente menos falou, mas assim, houve uma modificação muito grande nisso nos últimos tempos. E hoje a utilização de energia, isso, trégua de sintomas, é exatamente essa palavra que eu estava buscando aqui, né? Então tem o pico e tem a trégua. Essa trégua, ela é o momento da reflexão, o momento do entendimento. Se a pessoa for conduzida, né? Se fosse um terapeuta bom, um terapeuta experiente, conduziria a pessoa para entender aquilo e retirar ou entender a causa, né? E existem sempre duas coisas que se pode fazer quando se entende uma causa. Ou a gente vai a fundo nela, ou a gente aceita porque não pode mudar, né? Ou não consegue, ou não quer, seja lá qual a palavra queira, e aí a gente continua alegre com aquilo que não pode mudar, né? Então é aquilo que eu sempre falo, né? Tem uma escolha aí, né? A escolha pode ser positiva ou tu pode mudar, né? Mas se tu escolheu permanecer em algo, tu tem que ser alegre com a escolha. Sim, sempre o trabalho da da causa, né? Não trabalho na causa, a resolução da coisa, porque senão, né, eu vejo assim, às vezes a gente fica batendo com a energia, né? Inclusive a energia pede isso, né? A energia, quando a gente trabalha mesmo de uma maneira consciente, ela pede que a gente faça alguma coisa. Por isso que alguns dizem, ah, senti um sintoma de diarreia, senti uma febre, senti não sei o quê. Por quê? Tá batendo ali, a energia tá batendo, tá pedindo faz alguma coisa, faz alguma coisa. Então, às vezes ser, pode ser prejudicial ou simplesmente como se não, né, não para que tu tá fazendo isso se tu não tá fazendo um real trabalho? Então assim, ó, é muito importante a gente entender isso, né? E é por isso que também é muito menos importante de entender de fato de todas essas configurações, assim, né? Eu até lá no manual do Monchan, se quiserem pesquisar, né? Eu acho ainda que alguns textos assim são bem importantes na área para se entender algumas relações que existem com o corpo, né? Porque existem algumas coisas bem boas da psicossomática, existe aquela literatura mais antiga lá da Alice Bailey, né? Como
a cura esotérica, que apesar de estar totalmente desvitalizada no sentido da força, né, da energia ali, tem umas coisas lá que eles fizeram assim de muitos estudos, né, baseados no conhecimento lá da Alice Bailey, da Blavatsky antiga, mas isso já foi também, né? Isso já foi. Hoje a gente não precisa ter tudo isso. Só que como cultura, e até para a gente entender da onde vem o avanço, né? A gente precisa ter o passado. Mas então, sendo mais específico. Então, antes tinha muito, né? Tinha a relação ali da anatomia sutil com pontos e chakras e cores e mantras e antras e tudo e enfim, e uma série de ritualística, né, que precisava para poder ter acesso àquilo. Lá também, na questão do taoísmo também, né, tinha muita preparação, muita energia, muita visualização, né, vários grupos depois também, e tudo isso relacionado a coisas que com o tempo foram mudando e, como eu estava também tentando colocar aqui, com o nível de desenvolvimento da pessoa, dentro lá daquilo que a gente viu, né, do desenvolvimento do ser humano em seus corpos, né, em seus núcleos de consciência, a gente sempre chama assim que até uma coisa que talvez não faça parte daqui, mas é importante a gente colocar, né, eu superior. Né? Eu superior é sempre um núcleo que está acima do que a pessoa está polarizada, né? Então, ainda quando a gente está ainda nessa luta da personalidade, a gente tem o eu superior como a alma, que seria o coordenador dessa personalidade, né? Ou então, quando a gente está ainda numa luta em menos ainda, né, tem a mente, né? O mental da gente pode ser o coordenador quando a gente consegue raciocinar de uma maneira equilibrada, né? Então a mente pode ser o eu superior da personalidade. E quando está um pouco acima, né, tem uma integração já desses núcleos inferiores, aí a alma se torna o eu superior. E depois o superior se torna lá, como a gente já falou, né, na definição, corpo de luz, mônada, regente monádico. É. Então o eu superior é sempre um núcleo superior ao que tu está polarizado. Então, se dentro disso, aí que eu quero chegar, né? Por que eu falei disso? É, dentro dessas configurações que existiam também, que existem ainda, né? Sobre chakras, ou porque uns seguem uma linha, né? Seja a linha do Hara, do Tantien, do centro cardíaco, outros começam pelo laríngeo, né? Que tem a expressão, né? Na expressão do ser no mundo, né? Ou do pensamento aqui no soma, né? Que também está relacionado à glândula, a hipófise, né? E depois tem a pineal relacionada à epífise, aliás, a pineal que é relacionada justamente à pineal, né? Que também chama epífise. E tudo isso tem relação direta com hormônios, o controle do corpo. Agora, se, se a pessoa está, né, num núcleo muito da personalidade, ela poderia, digamos assim, dentro daquilo que fosse estudar nas suas tradições, né, de anatomia sutil, ela poderia estar com determinados centros ativos assim ou assado, ou só um. Né? Agora, se ela estivesse polarizada num núcleo superior, por exemplo, se ela estivesse já integrada à sua personalidade, aí outra cadeia completa de centros de energia ou chakras já se ligaria. E assim sucessivamente. Inclusive, tem muitos trabalhos de ancoramento, né, de várias cadeias de energia. Até a gente está entrando já no campo da espiritualidade, misturando, viu? Mas, enfim, o que vale dizer hoje é que no trabalho que a gente vai fazer e vai conhecer melhor a partir do próximo episódio, existe algo que a gente chama os centros de energia integrados. E é nisso que a gente trabalha. Então a gente trabalha com núcleos, né? A gente divide em 3 núcleos. E é isso que nós vamos já finalizar com essa ideia. 3 núcleos principais, né? Que um seria o da cabeça, o outro o do cardíaco, que vai do pescoço até o diafragma, e do diafragma até a pelvis, seria o terceiro, né? Então um se denominaria centro solar, centro cardíaco e centro cerebral. E isso tem todo um sentido de estar ali acontecendo.
é também uma preparação para outros, né, para um avanço da própria civilização como um todo. Isso aí já é uma outra conceituação que já se entra, mas ao mesmo tempo vai ocasionando aquilo que seria, num primeiro momento, um trabalho conjunto com qualquer estrutura energética que se tenha. No segundo momento, um avanço pela integração de centros. E num terceiro momento, uma facilitação do trabalho com energia. Por quê? Porque aí não precisa se preocupar em qual órgão está sendo vitalizado ou não, mas na região que está sendo vitalizada e nos efeitos que isso tem. Agora, vai da pessoa, enquanto se está aplicando nesses núcleos, né, nessas posições que a gente chama básicas, que ela vá se apercebendo da sua, eh, da sua individualidade, né, que vá se apercebendo daqueles problemas, eu diria assim, né, vá se conscientizando, né, do porquê estão naquela região, ou do porquê chegaram ali, ou do porquê ainda continuam, o que ela pode mudar. Então, é a união da energia com a meditação e com a inteligência, né, do mental, que vai fazer com que os resultados, mesmo que seja uma energia tão profunda, sejam obtidos. Tá? Não tem sentido nenhum a pessoa simplesmente pensar que a energia faz todo o trabalho. Tá? Em alguns momentos, o que a gente faz quando a gente não quer muito é entender que sim, a gente está tendo um encontro bem maior, né? Um encontro conosco mesmo, as meditações se tornam bem mais profundas, a nossa relação com o mundo se torna mais sutil, eu diria assim, já fazendo um trocadilho, porque a gente começa a perceber coisas que não fazem mais parte simplesmente dos sentidos, né? Por exemplo, quando a gente tem sensações, né, de um fluir de energia, né, que quando a gente até nem encosta as mãos e sente algo, a gente... Só um pouquinho que eu preciso tirar esse barulho daqui. Quando a gente percebe algo que não está ali, que está ali, mas que a gente não está vendo, né, mas a gente percebe, sente, e em um nível ainda mais adiantado, a gente consegue até enviar para uma outra pessoa que nem esteja no local e aquela pessoa sente. O que é isso? É uma percepção além dos sentidos, né? Ou extrasensorial até. E várias outras coisas acontecem com todos os outros sentidos, com o olfato, com a visão, né? De ver coisas que já não estão ali. Mas tudo isso tem um treinamento, tudo isso tem um sentido, né? Uma argumentação que a gente precisa ir analisando. 1h10 já passamos aqui. Muito obrigado. Né? No próximo episódio nós vamos entrar então aí sim nas definições, né, do que vem a ser Moentian e de qual a diferença que existe nele. Lembrando que o tema da anatomia sutil ele vai ser sempre recorrendo, e quanto mais nós formos analisando a prática, muito mais ele vai entrar. Então hoje aqui realmente foi só uma pequena explanação, uma entrada nisso. Quero que vocês pensem sobre isso. Coloquem bastante a opinião de vocês, os comentários, tudo que já viram, o que relacionaram, o que conseguiram sentir na diferença, se não entenderam, se eu tenho que voltar a esse tema, se precisa voltar nisso lá na série da espiritualidade. Tudo isso a gente precisa ir vendo, precisa a gente ir conversando para que todos possam aproveitar da melhor maneira possível. Tá? Então, vamos anotando exatamente, vamos conversando. Agradeço muito a vocês estarem aqui nesta 1h10. Amanhã a gente vai fazer uma meditação às 17h30, né? Uma meditação básica nossa, de sempre, né? Meditação livre. Obrigado mesmo pela presença de todos. Até amanhã às 17h30, na nossa prática de meditação. E até o próximo episódio, o episódio 4, onde eu vou, então, aí sim, apresentar o Moentian. E talvez no sábado nós façamos o nosso segundo episódio de
espiritualidade, que eu acho que aí daria um bom peso de informação para a gente entrar na segunda, ou na próxima, no próximo episódio sobre o Montiel. Muito obrigado a todos, boa noite, fiquem bem, meditem, reflitam, anotem e enviem comentários. Muito obrigado, boa noite.